Boa tarde, são 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a reunião ocorrida hoje de manhã na Câmara do Rio, que discutiu a criação da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos. A reunião foi presidida pelo vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio. Outros parlamentares também estavam presentes, entre eles os vereadores Pedro Duarte, Tarcísio Mota, Wellington Dias e Tainá de Paula, presidente da Comissão de Assuntos Urbanos. Quero reforçar aqui a primeira coisa em relação a talvez uma clareza maior sobre a prestação de serviços e o entendimento da prestação de serviços para o município, né? Existiu lá na audiência uma dúvida que foi suscitada não só por mim, mas pelos técnicos, as pessoas lá envolvidas, sobre os limites da futura prestação de serviços, se haveria uma zona cinzenta entre os outros prestadores da cidade. A reunião deu prosseguimento às discussões sobre o projeto de lei complementar que autoriza o Poder Executivo a promover a incorporação da Rio Securitização pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio, a SEDURP, criando a Companhia Carioca de Parceria e Investimentos. O objetivo do projeto, ele sempre foi, e o título dele não abarca isso tudo, porque fala da autorização de incorporação da Rio Sec, mas na verdade sempre foi de transformar a SEDURP numa companhia que pudesse atuar em todo o território da cidade, com um viés e com um arcabouço técnico voltado principalmente para concessões, PPPs e suas nuances. E dentro de instantes começa mais uma sessão plenária no Palácio Pedro Ernesto. Confira alguns projetos que estão na pauta das discussões de hoje. Projeto de lei para a inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, no currículo escolar no âmbito da rede municipal de educação do município do Rio de Janeiro. Projeto de lei que dispõe sobre as bases para a instituição de zonas livres de agrotóxico no município até 2030. Projeto de lei para a criação e as normas de funcionamento do Programa Municipal das Casas Ancestrais. Projeto de lei sobre a promoção e a valorização de protetores e cuidadores de animais no município. Projeto de lei que garante a disponibilização de cadeiras Juliette em todos os parques municipais que tenham trilha ou montanhas. E projeto de lei que prevê que as academias de ginástica do município do Rio mantenham kit de primeiros socorros em local de fácil acesso. E os eleitores que ainda não regularizaram o título para votar nas eleições deste ano têm que se apressar. O prazo termina amanhã. Confira as informações com a repórter Mariana Rosadas. O prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor a tempo de votar nas eleições deste ano termina amanhã. Em outubro, os brasileiros vão às urnas escolher presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais. Depois das campanhas incentivando quem tem 16 e 17 anos a tirar o título, o número de jovens habilitados aumentou 58,7% em apenas 3 meses. O Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, realiza amanhã uma campanha de doação de sangue. A ação é para reforçar os baixos estoques do Hemorrio. A queda nas doações acendeu o sinal vermelho no Instituto Estadual de Hematologia. De acordo com a direção do Hemorrio, há risco de desabastecimento. Cada bolsa coletada, 4 pessoas são atendidas. Doar sangue salva vidas. A campanha no Hospital Lourenço Jorge acontece das 10 da manhã às 3 da tarde. Agora a gente fala da reunião na Câmara do Rio que discutiu o projeto de lei que regulamenta a colocação de mesas e cadeiras por bares e restaurantes em espaços públicos da cidade. O desafio é conciliar o trabalho dos comerciantes com a circulação de pedestres.
Participaram da mesa o coordenador de diálogos setoriais da Prefeitura e o presidente do Sindirio, Sindicato de Bares e Restaurantes, além de representantes do setor e de associações de moradores. Além da questão das mesas e cadeiras, outros pontos importantes foram discutidos durante a reunião, como licenciamento, polos gastronômicos, fiscalização, horário e vagas de estacionamento. No início da reunião, o presidente da comissão, o vereador Rafael Aloysio Freitas, apresentou as principais mudanças na lei. A ideia é a gente fazer uma apresentação do que mudou em relação ao projeto de lei que está sendo apresentado para a lei que está em vigor. E a partir dali a gente vê quais são as considerações importantes para conseguir levar isso depois para o plenário de uma forma que seja bom para todos. Os vereadores Paulo Pinheiro e Rosa Fernandes ressaltaram a importância do desenvolvimento da cidade, mas com o cuidado de preservar a circulação e bem-estar da população. Não dá para ocupar calçada e baia ao mesmo tempo, se não tiver bem definido o tamanho dessa calçada, o volume que você vai receber de mesas e cadeiras, e o respeito ao público que transita naquela área. É preciso que, mesmo com o melhor que o Poder Legislativo possa fazer, que o Executivo cumpra isso. A atuação dos maus empresários foi bastante discutida. Uma cidade com 10 mil empresas envolvidas numa categoria, sendo prejudicada por menos de 1%. Então nós temos que, e essa é a minha grande discussão, essa é a minha grande pedida para a Câmara dos Vereadores e para o Poder Público. A gente tem que identificar os maus empresários e penalizar eles. A gente precisa entender quantos bares e restaurantes tem no Rio de Janeiro e qual o percentual que cria problemas para a sociedade. Identificando isso, a gente já tem uma métrica e após essa métrica a gente busca, junto com o setor público, a fiscalização para a gente poder, de uma forma genuína, enquadrar os maus funcionários, primeiro colocando para eles atenderem às necessidades. Caso eles não consigam, enfim, buscando cassação de alvarás, multas e tudo que for necessário para a gente ter a ordem urbana e o crescimento econômico do Rio de Janeiro. O presidente do Sindirio apresentou as estratégias propostas pelo sindicato. A gente trouxe a proposta de um selo onde todos os bares e restaurantes vão poder aderir, saber quais são as regras, informar para os seus clientes, para a opinião pública, de tal forma que a gente organize isso em definitivo e tem, por que não dizer, o Rio de Janeiro como um exemplo para o resto do Brasil, onde sociedade, moradores, espaço público, bares e restaurantes vivem em harmonia, gerando desenvolvimento, que é o que a gente mais quer. No final, o vereador Rafael Aloysio Freitas falou sobre os próximos trabalhos da comissão e fez um balanço da reunião. Eu acho que foi muito positivo, primeiro pela grande presença dos comerciantes em relação aos estabelecimentos gastronômicos, a presença do sindicato, do pessoal da prefeitura que tem relação com o setor. É um setor muito importante para a nossa economia, que tomou um baque enorme no momento da pandemia, agora volta a se recuperar. E a lei, com as novas regras de uso dos espaços públicos com mesas e cadeiras, com certeza foi determinante para que muitos deles conseguissem sobreviver. E agora é o momento de aperfeiçoar, de fazer os ajustes necessários para que a gente consiga ter uma harmonia maior entre os estabelecimentos, moradores e fazer com que todo o processo de licenciamento da prefeitura seja cada vez mais célere, mais transparente e que a gente possa fortalecer os bons comerciantes. Olha só que bacana, o Rio vai receber no ano que vem a edição do Web Summit, considerado o maior evento de tecnologia do mundo. O anúncio foi feito na manhã de hoje durante uma entrevista coletiva online que reuniu o prefeito Eduardo Paes, o cofundador do Web Summit e o presidente do SENAC. O evento vai receber em maio de 2023, entre os dias 1 e 4 no Rio Centro. O contrato firmado prevê a realização de 3 edições do evento na cidade. Eduardo Paes destacou a oportunidade de trazer companhias e negócios para o Rio de Janeiro. E a primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias às 19h40. Obrigada pela companhia e até amanhã.